Fala galera, quem tá falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje vamos falar sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Muito bem, gente, este canal é um canal sobre história, não é um canal sobre religião. Mas eu tenho recebido tantas mensagens carinhosas de cristãos aí para todo lado, católicos, evangélicos, que têm acompanhado o canal. Fiquei muito feliz, de ter recebido mensagem de alguns de vocês falando que inclusive na escola dominical estão usando os vídeos, podem usar à vontade. Fiquei muito feliz, tá ok, gente? E como é um canal sobre história, não é um canal sobre religião, eu peço desculpas a vocês de não me aprofundar muito em assuntos mais místicos, Isso eu deixo para vocês, Quem tiver interesse, ir um pouquinho mais a fundo, tá ok? Mas esse vídeo eu preparei em homenagem ao pessoal, aos cristãos do canal, que tem gostado dos vídeos, acompanhado, curtido e compartilhado. É um vídeo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E peço também vocês que estão assistindo o vídeo que siga, acompanhe ali nossa série sobre a Grécia, para que você entenda melhor esse vídeo sobre o qual vamos falar hoje. Tá ok? As 7 igrejas do Apocalipse você vai ver ali na Ásia Menor, na Anatólia, e a colonização foi majoritariamente parte dos gregos, A invasão dória, o pessoal fugindo, e colonizar a Ásia Menor. Daí surgiram as cidades sobre as quais vamos falar hoje. Então assiste, acompanhe ali a série dos gregos para você entender melhor como que surgiram não só essas igrejas, mas a cidade. As cidades aonde elas estavam instaladas. É importante você saber. Para começar o vídeo, vamos iniciar explicando aí essa história de 7 igrejas do Apocalipse. O que é isso, Então vamos começar do início. Apocalipse é um livro da Bíblia, certo? É o último livro da Bíblia e um livro escrito em grego, e o nome vem da primeira palavra desse livro, certo? Apocalipse, que em grego significa revelação. Até nas Bíblias de língua inglesa você vai ver, não Apocalipse, vai ver Revelation, revelação, certo? Então é isso que significa, tá? A palavra Apocalipse significa revelação. Então a história desse livro, resumidamente, é a seguinte: um camarada chamado João, na ilha de Patmos, não se sabe exatamente quem seria esse João, considera ele João de Patmos, porque não se sabe exatamente quem era. Mas ele recebe uma visão de Deus, e ele, nessa visão, Deus explica para ele as coisas que vão acontecer de uma maneira muito simbólica, e ele manda uma mensagem dirigida especialmente a 7 igrejas, uma mensagem específica para cada, em cada cidade ali da Ásia Menor, que eram grandes cidades, e depois uma mensagem que se entende para todas as igrejas, para todo o cristianismo, tá ok? Então também, como é um livro muito simbólico, se usam muitas figuras ali, dá espaço para todo tipo de interpretação e geralmente dá muita disputa isso aí. Não vamos entrar no lado místico, vamos ficar só no lado histórico, que temos de base, ok? E vamos falar um pouquinho de cada. Você encontra isso que eu acabei de falar logo no começo, no primeiro capítulo, no versículo número 4, é ali na Bíblia, começa: João, as 7 igrejas da província da Ásia, e continua. Agora, por que província da Ásia? Isso aí não era Ásia, Essa Ásia Menor era uma província, parte dela era uma província romana chamada província de Ásia, certo? Então por isso que a Bíblia se refere à Ásia, certo? Essa tradução que eu li aqui ainda fala província de Ásia, mas algumas outras que são ainda mais comuns que essa versão que eu trouxe para vocês falam simplesmente Ásia, mas não é Ásia, é Ásia Menor, tá ok? Antiga província romana de Ásia. A localização dessas 7 igrejas você já sabe: Anatólia, acompanhou nossas séries aí. Recomendo também lá o nosso vídeo dos hititas, Foi um vídeo único, não fizemos uma série porque não era tanta coisa a se falar, mas assiste lá porque a história deles se desenvolveu na Ásia Menor e eles têm participação importante também em toda essa região aí. Vamos começar, antes de falar das 7 cidades onde estavam essas igrejas do começo do cristianismo, vamos falar primeiro da ilha onde esse camarada estava, que ele escreveu, a ilha de Patmos. Vamos ver essa ilha?
Patmos é uma ilhazinha ali no Mar Egeu, na costa, fica ali a 55 quilômetros da costa hoje da Turquia, né? A Ásia Menor, hoje é a Turquia, fica a 55 quilômetros de distância. É uma ilhazinha que tem mais ou menos aí 35 quilômetros quadrados, uma ilha pequena. Vou fazer um paralelo do tamanho da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. Conhece a Ilha do Governador? É um tamanho mais ou menos, né? A ilha de Patmos tem apenas 3 mil habitantes, enquanto na Ilha do Governador você tem 211 mil. E hoje é um lugar turístico essa ilha, né? Claro que temos que considerar também que a ilha está um pouquinho afastada, no meio do Mar Egeu ali é um pouquinho mais difícil o acesso, enquanto a Ilha do Governador está bem dentro do Rio de Janeiro ali, a metrópole do Brasil, então é claro que não dá para comparar. Essa ilha de Patmos tem até hoje, ela é um lugar de peregrinação, é claro, porque foi onde o livro do Apocalipse, essa mensagem, essa revelação que veio a João de Patmos, chegou. Essa ilha então é muito visitada, o turismo ali é muito forte, apesar de ter pouca população. Você tem ali inclusive a caverna do Apocalipse, onde se diz, se conta, supostamente João teria recebido essas revelações nessa caverna. Aqui a foto lá. Se você quiser visitar a ilha de Patmos, você vai lá na Grécia, no Mar Egeu, e você visita a caverna do Apocalipse, onde vieram essas revelações, né? É interessante notar, aos cristãos, evidentemente, que historicamente a ilha de Patmos teve sempre uma igreja ali ortodoxa, tá? Não era um catolicismo romano, era um catolicismo ortodoxo, né? Começou no Império Bizantino, né? Passou para a Rússia, então não é exatamente o catolicismo apostólico romano. E sobre a ilha em si é interessante falar que, apesar de pertencer à região que os jônios colonizaram, né? Nosso último vídeo falou disso, acompanha lá, Grécia parte 3, a colonização da Ásia Menor. Então os jônios colonizaram aquela parte ali, mas são poucas as fontes que se tem, porque a ilha de Patmos era uma ilhazinha pequenininha, então, enfim, poucas fontes. Mas o que sabemos é que o pessoal de Patmos nunca gostou de ser considerado jônios. Eles sempre se orgulharam de serem dórios de natureza, de origem, então vai saber, né? Quem sabe não foram os dórios que se meteram naquela ilhazinha ali. Mas, enfim, é uma curiosidade, foi o que eles falaram. Vamos então para a primeira igreja mencionada no livro do Apocalipse, no livro de Revelações, que é a igreja em Éfeso. Vamos lá. Éfeso é uma cidade importantíssima, historicamente importantíssima, como todas as cidades onde estavam essas igrejas foram cidades importantíssimas. Mas Éfeso deve-se notar por quê? Era uma cidade ali na parte que correspondia a Jônia, né? Foram jônios os colonizadores, mais ou menos no século X, e essa cidade tinha uma história ainda mais antiga, porque era a capital do reino de Arzawa, que era um reino da época do Império Hitita. Enquanto o Império Hitita estava se desenvolvendo, ali em volta de Hattusha, você tem ali para o canto da costa, você tem o reino de Arzawa. Então a capital era aonde se instalou depois a cidade de Éfeso. A colonização de Éfeso se deu em cima dessa capital. Interessante, né? E também é importante notar que ali em Éfeso havia uma das 7 maravilhas do mundo, que era o Templo de Diana, ou Templo de Ártemis, dependendo da tradução, Templo da deusa Ártemis. Era enorme, uma coisa enorme, e uma das 7 maravilhas do mundo. 550 a.C. foi construído esse templo aí maravilhoso, majestoso, né? Mas foi arrebentado ao longo do tempo, inevitavelmente. Vamos notar também que em Éfeso nasceu um camarada chamado Heráclito, virou um grande filósofo, uma filosofia que eu particularmente aprecio demais. E vou fazer um vídeo só sobre a filosofia de Heráclito de Éfeso, que eu acho muito interessante e tem muito reflexo dela nas obras do autor Rafael Silva. Então vou fazer um videozinho só sobre Heráclito de Éfeso, tá ok? E é importante você notar que ele nasceu aqui em Éfeso, região da Jônia, tá ok? Vamos para a próxima cidade onde havia outra igreja inicial do cristianismo, que era a cidade de Esmirna. Vamos falar. Esmirna, cidade importantíssima também,
ficava ali na beirada entre a Eólia e a Jônia. Interessante notar que, século XI mais ou menos, essa cidade surgiu com uma colonização de eólios, né? E ao longo do tempo passou a ser colonizada por jônios, então uma mescla ali entre eólios e jônios. Hoje essa cidade se chama Izmir, é uma cidade da Turquia e tem 3 milhões de habitantes, é uma cidade importantíssima ainda, e não temos muito mais o que falar da cidade de Esmirna. Vamos para a próxima, que é Pérgamo. Pérgamo, outra cidade muito importante, colonização de eólios. A cidade de Pérgamo tem uma história realmente fantástica. Por quê? Pérgamo é uma cidade que, no período helenístico, conforme você for acompanhando o vídeo sobre os gregos, nós vamos chegar nessa época aí. Depois da morte de Alexandre, Alexandre o Grande conquistou um território muito grande, certo? Conquistou o Império Persa. Você que assistiu o nosso vídeo dos persas lá já viu quando que terminou, então, Alexandre conquistando tudo que restava de Pérsia e formando um grande império. Mas Alexandre deixou esse império ruir porque acabou ficando na mão de seus generais, e os generais fizeram um monte de besteira. Esse chamado período helenístico, e vamos falar sobre ele também nessa série, finalizando a série dos gregos. Então acompanha lá nossa série. Nesse período helenístico, no meio de um desses impérios, nos quais o grande império de Alexandre se esfacelou, surgiu um reino, 282 a 133 a.C., chamado Reino de Pérgamo. E o centro desse reino, onde você imagina que era? A cidade de Pérgamo, evidentemente, né? Para o tempo foi um reino muito interessante, não durou muito, mas vai inclusive se ligar a alguma das outras cidades, então fica ligado nesse nome. Depois que o reino de Pérgamo desapareceu, passou a fazer parte do Império Romano, vou falar um pouquinho disso também. Pérgamo passou a ser a capital da província de Ásia. Essa que a gente vê na Bíblia ali, a capital era Pérgamo, tá ok? E Pérgamo também, uma curiosidade, tinha a segunda biblioteca mais famosa, mais tradicional de todas, depois da biblioteca de Alexandria. Então era uma biblioteca muito imponente e muito famosa também, quase como Alexandria. Vamos para a nossa próxima cidade, que é Tiatira. Hoje Tiatira se chama Aquisá. Anteriormente, antes de ser Tiatira, se chamava Pelópia. E em 290 a.C., o rei Seleuco estava no meio de uma guerra e recebeu a notícia de que a sua esposa tinha acabado de ganhar uma filha. E ele ficou muito feliz com aquilo ali e erigiu uma cidade em cima da cidade que já havia de Pelópida e renomeou essa cidade para Tuateira, que significava filha em grego, né? E virou eventualmente Tiatira. Era um grande centro de comércio e ficou famoso especialmente por suas tinturas em tecido, né? Sabiam tingir as coisas muito bem. Próxima cidade, Sardes. Hoje é a cidade de Sardes. Essa cidade foi importantíssima porque não se sabe se houve colonização grega anteriormente, mas era a capital do poderoso império da Lídia, né, que a gente viu ali no nosso vídeo dos persas, Ciro conquistando, destronando aquele poderoso império, que tinha um contato muito grande com a Grécia, né? Quando falarmos de espartanos, vamos dar uma pincelada nos lídios, e não sei se não vou fazer um vídeo sobre o Império Lídio antes de fazermos a série de Roma, né? Se você achar interessante isso aí, também coloca a sua opinião nos comentários, né? Quer saber sobre a Lídia? Comenta aí, fala que é um vídeo sobre a Lídia, eu faço o vídeo. E como capital desse império imponente que controlava durante a sua existência as colônias gregas ali na Ásia Menor, era com certeza uma cidade muito importante, mesmo depois da derrocada do Império Lídio, continuou inevitavelmente como uma cidade muito importante, né? Era conhecida especialmente por seu grande poderio militar, uma cidade forte, poderosa.
vamos para a nossa próxima cidade, que é Filadélfia. Em 189 a.C., Eumênes II, que era um rei do reino de Pérgamo, sobre o qual acabamos de falar, ele funda uma cidade e chama ela de Filadélfia. Por que Filadélfia? Porque significa amor de irmão. Essa cidade foi construída em homenagem ao irmão dele, Atalos II. Gostava muito do irmão, fundou essa cidade e colocou em homenagem ao irmão dele, amor de irmão. Atalos II morre e Atalos III, que era filho do Eumênes, assume e não era muito interessado com o negócio de reino não. Ele gostava de estudar, de ciência, de medicina. Nunca foi muito interessado por aquele imponente reino de Pérgamo. Então, em 133 a.C., quando esse Atalos III está para morrer, ele deixa no testamento dele que o reino de Pérgamo vai para o grande aliado dele, que é Roma. Então ficou o território do reino de Pérgamo para os romanos. E os romanos vão pegar esse território e, junto com a Jônia, vão formar a província de Ásia, que é essa sobre a qual viemos falando até agora. Vamos para a próxima e última cidade, chamada Laodiceia. Inicialmente se chamava Dióspolis, que significava cidade de Zeus. Essa cidade, no período helenístico, Antíoco II renomeou essa cidade em homenagem à sua esposa, a querida esposa chamada Laódice, virou Laodiceia. E em 188 a.C. passou ao controle do reino de Pérgamo, sobre o qual falamos também. Gente, essas são as cidades do Apocalipse, das igrejas do Apocalipse, da Revelação. Como disse, não é um relato místico, era simplesmente um relato dessas cidades aí, em que o cristianismo se iniciou e se desenvolveu, começou principalmente por conta dessas colônias aí, que são resultado da caminhada de Paulo de Tarso. Vamos falar um pouquinho sobre cristianismo, o berço do cristianismo, as primeiras congregações cristãs e tudo mais, quando falarmos de Roma. Então, quando a gente estiver na série dos Romanos, fica aí essa promessa para vocês, tá ok, galera? Vamos falar do início do cristianismo, porque tem uma importância fenomenal na nossa história humana, não só na história religiosa, mas na história política e social. Nós temos a grande importância do cristianismo e vamos precisar estudá-lo por conta disso. Vai ficar para a série de Roma, já estamos quase atingindo os 1000, graças a vocês. Então, fica obrigado, tá bom, gente? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar os vídeos com os amigos e vamos fazer esse canal crescer, gente, tá ok? E é isso aí, tudo de bom para vocês, galera. Feliz 2017, até mais!